Ou de casa. Eu acho que agora foi, né? Foi. Estamos chamando mais seguidores. Cadê seu vídeo? O bom é que tudo é informado. Vamos começar daqui a pouco. Vou aguardar a maioria das pessoas chegarem. Eu acho que a maioria vai ficar mais à vontade quando tiver chegado, antes de eu começar, né? Bem, boa noite a todas, a todos. Sou o Sávio Royce, como a maioria conhece. Geralmente quem vem nas lives é quem já me conhece, então eu fico mais confortável em não precisar uma apresentação muito formal. Principalmente essas apresentações do tipo, de onde eu venho, qual é a minha carreira, tal, e por aí vai. Mas acaba sendo legal de vez em quando eu começar falando dessa maneira, porque muita gente acaba entrando na live por conta de outra live, né? Às vezes teve a live junto com Carlos Barros, às vezes foi uma live junto com o Museu Udo Knopf agora, que eu participei da live sobre super-heróis negros, né, nos quadrinhos, né? Então compensa, na hora que tem esse começo, eu dizer quem eu sou. Então, Sávio Royce, historiador, né? E há um tempo atrás eu já estava pensando em fazer uma live, montar uma live sobre uma disciplina que eu tive, né? Ano passado, 2019, eu lecionei na UFBA uma disciplina chamada História da Cultura 1. Né? Ela era História da Cultura 1 porque provavelmente na formação da grade curricular tinha a História da Cultura 2, 3, sabe lá quantas que poderiam ser. Mas ela era História da Cultura 1 justamente porque ela era a basezinha, a formação da disciplina, né? E da ideia de cultura. Como nasce a cultura, principalmente porque, como estamos partindo dessa construção em história, antropologia, etnologia, de novos conceitos relacionados à cultura, né? Há uma história cultural, há uma etnologia cultural, né? Então, o que está acontecendo dentro das nossas ciências, principalmente no período dos anos 60, 70 e 80, é justamente absorver essa ideia de cultura. Cultura fazendo parte, né, da construção do conhecimento humano. Então, eu peguei essa disciplina, né? Essa disciplina foi passada para mim, História da Cultura 1. E aí, quando eu peguei a disciplina, fui ler a ementa da disciplina, a disciplina falava de Paleolítico, Neolítico e todos os conhecimentos, né, vinculados a esse período da história da humanidade, que naquela época, mesmo eu já formado, que ano passado, naquela época, parecendo que era algo tão antigo, mesmo eu já com a formação em história, já com uma base muito boa nos estudos de cultura, nas relações entre cultura, religiosidade, cultura e comportamento, tanto, até dentro dos estudos sobre sexualidade, né? Eu me vi numa situação que eu não conhecia tão bem a disciplina que eu ia dar aula. A disciplina falava de Paleolítico, Neolítico, e eu tinha uma certa defasagem de conhecimento nessa área. Não é bem defasagem, porque na verdade a gente passa na academia e dentro daquela quantidade enorme de matérias e disciplinas, essa disciplina especificamente a gente passa por ela muito rápido, né? Talvez um equívoco da nossa área, talvez um equívoco até da maneira que a gente vive essa disciplina na sala de aula, né? Quantas pessoas aí que estão assistindo a minha live tiveram na sala de aula a disciplina de história, mas se viram em uma situação em que a parte de pré-história, que é chamada de pré-história, viu rapidamente, viu 2, 3 páginas no livro introdutório, e muita gente falta as primeiras aulas no 2º grau, então acabou nem vendo mesmo essa primeira aula. Ou ela está atrelada a outros suportes de conhecimento. Por exemplo, a gente vai estudar Egito Antigo, e aí pega a primeira fase do Egito Antigo, a transição entre Paleolítico e Neolítico, né? E aí a gente tem uma herança também, não só a herança positivista, a gente tem uma herança também dos estudos marxistas, que vão dizer assim, não, o que importa é a hora que o homem inventou alguma coisa, né? Na hora que o ser humano inventou algum elemento, isso vai ser importante para a construção. Então eu peguei essa disciplina e, na verdade, a decisão que eu tomei foi, eu vou estudar Paleolítico, eu vou estudar Neolítico, eu vou estudar a formação desse universo. Peguei a ementa, olhei a bibliografia da ementa, algumas coisas eu já conhecia, aprofundei em outras. E aí me aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu percebi que a própria ementa e a bibliografia, e não é culpa da instituição, ela tinha um certo atraso com o que estava sendo feito mais recente.
Por exemplo, boa parte dos livros dessa bibliografia não tinham Lucy, a Luzia, né, que foi descoberta aqui, os sítios arqueológicos no próprio país. E eu achei importante uma coisa que aconteceu mais recente. Eu tinha pensado nessa live, nesse conjunto de lives, sobre pré-história, e depois de História Futura, né, quem veio de História Futura aí, solta um coraçãozinho e acena, né? Eu tinha feito as lives já de História Futura e pensei, caramba, já que eu trabalhei com História Futura, eu vou pegar agora a história lá da base, o passado do passado. Depois eu pensei, as pessoas não gostam desse tema, esse tema é chato, então eu não vou tratar desse tema. Aí aconteceu o que a gente menos esperava, né? Nosso presidente fez uma reunião ministerial, que por uma questão jurídica foi exposta em redes de TV, e aí nessa reunião ministerial aconteceu duas coisas muito significantes. A primeira delas foi o ministro do Meio Ambiente, que parece que odeia o meio ambiente, e aí ele vai fazer uso da fala dele num discurso anti-meio ambiente, num discurso antidemocrático, argumentando que era necessário passar a boiada. O que é que ele está querendo dizer isso com passar a boiada? Né? Fazer com que essa indústria, esses meios todos possam fazer uso dos espaços, destruir a natureza, acabar, ocupar os territórios, sem que a parte jurídica, sem que a legislação impedissem eles, o que ele vai chamar depois de burocracia. O que ele está chamando de burocracia é dizendo que a lei impede essas maluquices, né? Que se possam tomar atitudes esdrúxulas em nome do poderio econômico de poucos indivíduos. Então passar a boiada já foi isso. Isso já me deixou muito incomodado. Porque quando se fala em passar a boiada, na verdade esses bois simbólicos, eles vão atropelar populações indígenas, né? Eles vão atropelar os nativos daquela região. Vão atropelar criança. Imagine um boi atropelando uma criança indígena. Se você imaginou isso lhe causou descontentamento, lhe causou um asco, lhe causou um sofrimento por conta da alteridade, de pensar no outro e sofrer, saiba que passar boiada é justamente isso. A outra situação que me ocorreu, ainda dentro dessa reunião ministerial, é que o presidente, demonstrando um nível altíssimo de ignorância, né, de desconhecimento, ele falou sobre cocô de índio, para defender um empresário que eu só conheço pelo nome de Velho da Havana, não sei quem ele por conta de um território que ele estava ocupando, foi encontrado vestígios de populações antigas aqui do Brasil. E aí, o presidente, para defender o empresário, que foi seu suporte, né, eleitoral, ele chegou a fazer uma crítica dizendo que basta achar um cocô de índio para acabar o progresso técnico de algumas empresas, de alguns empresários, né? Cocô de índio escambau, senhor presidente. Eu acho que eu gostaria que o senhor assistisse a minha live para talvez aprender um pouco. Se bem que o conhecimento, ele parte primeiro de uma intenção das pessoas. Quem não tem intenção de conhecer, não adianta a gente falar nada, passar livro, passar texto, ensinamento, que não vai querer, né? A ignorância, para alguns, é como se fosse uma cachaça. Eles ficam torpes e bêbados de imbecilidade e fica por isso mesmo. Mas eu pensei que depois dessa reunião ministerial, haveria uma necessidade agora de eu tratar desse assunto. E aí eu pensei, vou trazer as cavernas antes de Platão para uma live, né? E eu espero que eu consiga concluir aqui. Caso eu não consiga concluir nessa live, provavelmente a gente vai seguir para uma segunda ou terceira. Mas eu espero que vocês se divirtam, que vocês participem. Uma coisa que eu já vou fazer aqui, um pedido de desculpa, né? Muitos de vocês participam o tempo inteiro das lives, deixam recados, mensagens, mas às vezes eu não consigo ver, né? Passa as palavras muito rápidas, eu não consigo ver. Fora que alguns de vocês ainda têm essa habilidade maravilhosa de, em vez de botar o próprio nome, bota outro nome, aí eu olho ali, eu tenho que ficar identificando quem é quem. Então sintam-se todas e todos prestigiados. Eu fico muito feliz que vocês participem de minha live. Essas lives têm sido terapias para mim, e ter vocês presente é uma forma mais amistosa de viver esse refrescamento, né, do meu humor, do meu isolamento. E eu espero que a minha live também sirva para vocês terem um pouquinho ameno o isolamento de vocês. Mas comecemos. Poxa, sabe, você botou o título As Cavernas Antes de Platão, e eu já entrei na live pensando que você ia falar do mito de Platão, e você está me dizendo que vai falar de Homens da Caverna? Calma, eu vou falar das duas coisas. Na verdade eu vou falar de Homens da Caverna, mas para a gente pensar esse passado, eu tenho que partir da metáfora do próprio Platão, ou melhor, da narrativa em Sócrates, né? Para entender como
a relação que acontece aqui. Sou filho de andorinha, sim. Eu também sou filho de andorinha. Né? Foi um professor que eu tive, o Wilson Andorinha, maravilhoso, uma pessoa geniosa, né? E que marcou minha maneira até de dar aula. Na verdade, se eu estou dando aula, se eu estou falando com vocês agora de paleoantropologia, é por conta de Andorinha. Mas voltemos ao livro República de Platão, que dentro do livro, no 7º capítulo, no 7º livro interno, nós vamos ter uma narrativa muito curtinha, vamos procurar, ela é muito divertida, que é uma narrativa da caverna, da chamada Caverna de Platão. E aí essa narrativa diz exatamente o seguinte, né? Que os indivíduos vivem isolados da área de conhecimento, eles vivem a ignorância. Se você vive numa caverna e só sabe o que acontece fora da caverna pelos reflexos das sombras que aparecem numa parede, você não consegue dizer o que tem fora da caverna, mas você consegue dizer mais ou menos o que está acontecendo. Então, fora da caverna, se você vê objetos refletidos nas sombras, vocês conseguem, né, nós seres humanos, conseguimos criar um imaginário sobre o que é que está lá fora. Mas sem a luz, sem as cores, sem outros elementos, a gente só tem uma parte da realidade, que são as sombras projetadas na parede. Então Platão, no seu livro A República, ele vai falar exatamente disso. Mas o que ele está querendo falar, usando esse debate entre Sócrates e Glauco, o que ele está querendo falar é que existe uma diferença entre conhecimento, né, e ideologia. Né? Mas ideologia, vamos pensar em ideologia aqui não como no seu arcabouço do I maiúsculo, mas pensar da seguinte forma. A ignorância, na verdade, né? A ignorância, ela é quando você ignora o que está acontecendo fora de uma caverna, né, mas sabe muito pouco, sabe a partir das sombras, daqueles pequenos vestígios, enquanto o conhecimento é sair da caverna, sair do quadrado. Né? E aí eu acabei de dizer que em uma reunião ministerial nós temos discursos odiosos ali presentes que eles demonstram que há uma ignorância. Né? As pessoas naquela reunião, elas estão partindo de reflexos na parede e não do próprio conhecimento. Né? Lembremos também que há uma intenção ali muito perniciosa de ruindade, mas aí não cabe no nosso bate-papo. Então na República de Platão já acontece isso, esse debate entre Sócrates e Glauco, que vai dizer, olha, existe a ignorância, ela é quando os indivíduos estão presos no escuro, numa caverna, né? E existe o conhecimento, né? Que só pode ser absorvido pela experiência, pela vivência, sair de dentro do filtro da caverna. Ele diz isso no século IV a.C. E na verdade, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a ignorância ela está mais próxima do senso comum, porque os indivíduos que estão dentro da caverna vão comungar, compartilhar da mesma opinião. Ah, é minha opinião e eu acho que é isso mesmo. Na verdade, não é sua opinião. São sombras, né, refletidas na parede da caverna, que a sua ignorância não permite que você consiga ir além dessas sombras. Então, a relação, quando eu digo as cavernas antes de Platão, o que eu estou querendo dizer é que existe um conhecimento muito amplo sobre a antiguidade humana, que não está evidente e que muitas pessoas só conhecem, só têm acesso a esse conhecimento através de pequenas sombras. Né? E eu vou contar algumas sombras para vocês. Quando eu falo pré-história, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas são as imagens construídas sobre a pré-história. Né? Uma das primeiras imagens construídas sobre a pré-história vem da nossa própria... da maneira que nos é apresentado esse passado. Primeiro com o termo homens da caverna. Não é isso? Todo mundo, quando fala em pré-história, fala dos homens da caverna. E imagina um monte de indivíduo animalesco, né, cobertos de pelos, e que estão vivendo em cavernas. É a imagem primeira que nós temos sobre o que é o paleolítico, o que é a evolução humana. A outra imagem que nós temos, uma imagem muito comum, uma imagem mediatizada, até com uma espécie de meme, é a ideia desses indivíduos arrastando mulheres pelos cabelos. Eles dão de tacape na cabeça, pegam essas mulheres pelo cabelo, e aquilo ali seria o amor na pré-história. Não é isso que vocês vivem, não é isso que vocês veem com imagens sobre esse passado? Né? Então, primeiro, já estamos pensando num passado humano quase desumano. É como se estivéssemos pensando num passado humano animalesco. Né? E que, por ser animalesco, ele não poderia ter sentimentos. Os sentimentos eles seriam abrutalhados, agressivos, né? Perversos, e que aí a gente não teria sentimento. O amor, no século XIX, e essas imagens são construídas no século XIX, o amor é algo
dos indivíduos evoluídos. Enquanto, na pré-história, né, esse passado perdido, o próprio século XIX vai construir esse passado através dessas imagens que vocês conhecem. Então, quando vocês verem a palavra homens da caverna, o que vocês estão vendo não é o que a ciência disse sobre esse passado. Quando vocês ouvem a palavra homem, a frase homem das cavernas, o que vocês estão vendo é como o século XIX pensava esse passado. Né? Arrastar mulheres pelos cabelos é como o século XIX justificava as diferenças dos gêneros. Né? É pré-história. Já começamos daí. Por que hora nenhuma na minha disciplina eu dei o nome da disciplina de pré-história? Olha, eu estou dando aula de pré-história. Porque pré-história subentende que existe a história, um conhecimento histórico, e existe algo anterior à história, que é esse período chamado pré-história, e que a gente não tem como chegar nele, porque esse período está perdido no tempo. Esse período não tem registro suficiente. Faz um exercício muito simples, e você vai ver que esse período é o maior da nossa história. Se a gente pegar a história da humanidade, para muitas pessoas o período mais antigo vai ser justamente o período da história, vai ser justamente daqueles povos já ágrafos como o Egito Antigo. Então, se você pensa do Egito Antigo para cá, se passou aproximadamente 4, 3, 5 mil anos, dependendo de onde você esteja partindo o conhecimento. Mas pensemos agora esse período paleolítico, né, que é de quase 70 mil anos atrás. Esse período paleolítico, ele é muito maior de tempo de vivência da humanidade do que do Egito para cá. Poderíamos dizer que do Egito para cá cabem ali uns, sei lá, somando esses Egitos para cá, caberiam 10, 15, 20 vezes o tempo de vivência daquilo que nós estamos chamando primeiros seres humanos ocupando a Terra. Então, na verdade, nossa maior extensão de tempo, nossa maior vivência enquanto seres aqui na Terra, foi justamente nesse período que aqui a gente dá o nome de pré-história. Então esse nome pré-história, ele parte do movimento positivista do século XIX de dizer o seguinte: história é o que tem escrita. Se não tem escrita, não é história. Aí você pensa, nossa, sabe, talvez eles tenham razão, porque se não tem escrita, como é que a gente vai saber o que aconteceu naquele período lá? Muitos povos da África não têm escrita, ou não tiveram escrita, ou a escrita não é essa escrita elaborada que a gente conhece. Né? Se não é essa escrita elaborada que a gente não conhece, então eu estou dizendo no século XIX que a África não tem história. Porque eu estou partindo de um pressuposto de que se é necessário a escrita, né, que esses povos tenham uma bagagem ágrafa, esses povos que não têm escrita, eles não podem ser computados como membros da história. Já percebeu que essa definição de pré-história, essa definição de homens da caverna, ela parte de diversos pressupostos de certezas que não são cientificamente comprovadas? Por exemplo, pré-história, está dizendo que não tem história, o que é uma inverdade. Teve história naquele passado, mas essa história exige outras maneiras de conhecer esse passado que não é escrita. Homens da caverna, eu já parto do pressuposto de que a caverna é feita por indivíduos masculinos, ou que há uma preponderância, olha a Petra Peron, há uma preponderância de homens, de indivíduos masculinos para justificar a separação desses corpos. Então eu já estou partindo de um monte de discursos que eles são bastante preconceituosos. Eles não fazem parte, inclusive, de análise científica. Homens da caverna, homens arrastando mulheres pelos cabelos, pré-história, né? Tudo isso é invenção. E a invenção que a gente poderia jogar por água abaixo, com conhecimento científico, com pesquisa científica, mas a gente reproduz através de um imaginário constante. Citaram agora há pouco a série Os Flintstones, que é uma série de TV estadunidense, é uma série animada, de desenhos animados nos Estados Unidos, entre 1960 e 1966. Essa série Os Flintstones, de dois empresários, autores, chamados William Hanna e Joseph Barbera, que todo mundo conhece com aquela empresa Hanna-Barbera, né? Essa série Os Flintstones, ela vem numa pegada de construir o que é o imaginário da família estadunidense na década de 60, mas fantasiar isso como se tivesse sendo vivido, na verdade, na pré-história. E o que é que vocês lembram dos Flintstones? A primeira das coisas nos Flintstones que vocês lembram é a presença de dinossauros, que não existe na pré-história humana, né? Os últimos grandes répteis pré-históricos desapareceram milhares de anos antes do primeiro ser humano passear pela Terra. Então,
esse encontro entre dinossauros e seres humanos, esqueçam, é mito, nunca existiu, né? Nós vivemos um período, na verdade, nós seres humanos, nascemos durante uma transição entre os grandes mamíferos, né? A queda desses primeiros répteis fazem com que o espaço natural ele fique permitido para os grandes mamíferos. Então nós vamos coexistir com tigres dente de sabre, com mamutes, com outros animais grandes, mamíferos, mas não dinossauro. Então esqueça dinossauro. Outra coisa da série, a série Os Flintstones, ela é muito parecida com a série que veio depois, pela própria Hanna-Barbera, no ano de 1962 e 63, que é uma série chamada Jetson. Só que o Jetson fala do futuro, e se vocês querem saber mais sobre o futuro, tem 3 lives que eu fiz, que estão no YouTube, História Futura comigo, procura lá e vai se divertir. Voltando aqui à nossa pré-história, nós temos dentro da academia ou dentro das escolas uma boa vontade muito grande de alguns professores inserirem esse universo não tão pejorativo quanto os Flintstones. Qual é a alternativa que esses profissionais encontram? É um filme de 1981 de um diretor chamado Jean-Jacques Annaud, que eu gosto muito dele. Ele foi diretor de O Nome da Rosa, de 7 anos no Tibete, e em 1981 ele lançou um filme, até muito antes do Nome da Rosa e 7 anos no Tibete, chamado A Guerra do Fogo. Muitos de vocês já devem ter visto na escola. Eu me lembro, eu assisti A Guerra do Fogo, né? A Pedrita, na minha visão, representa a força feminina. Porque está falando dos anos 60 e não falando da pré-história, né? A Pedrita ali. Mas voltando à Guerra do Fogo, A Guerra do Fogo foi um filme... Beijo, Sam. A Guerra do Fogo foi um filme de 1981 que muita gente viu como um filme mais coerente para se falar sobre esse período paleolítico. O que é que esse filme, A Guerra do Fogo, vai nos dizer? Que existiam indivíduos humanos. Esses indivíduos humanos viviam sem ordenamento, né? A relação entre eles era sem nenhuma lei, sem nenhum regramento. Provavelmente a única relação que eles têm com uma força superior é o próprio fogo. Esses indivíduos vivem em torno de um fogo que eles protegem, que eles têm esse fogo como um elemento, mas esse fogo eles não conseguem produzir esse fogo, né? Apenas uma mulher fazendo parte de uma outra tribo é que vai produzir fogo. Olha, a Camaleoa está dizendo que assistiu Guerra do Fogo no primeiro semestre da BI de Artes na UFBA. Porque muita gente usa a Guerra do Fogo justamente para isso, para dizer como seriam os primórdios da humanidade. A Guerra do Fogo não é baseada em estudos científicos de paleoantropologia. A Guerra do Fogo, o filme, é baseado num livro chamado La Guerre du Feu, do Rosné Ainé, um livro de 1909, que tem por inspiração os estudos de paleoantropologia, mas ele não é um filme, ele não é um livro científico. Ele é um romance histórico, uma ficção histórica, que não deixa de ser interessante, não deixa de ser ótimo que a gente tenha e use, né? Quem não assistiu a Guerra do Fogo, corre depois dessa live, assiste a Guerra do Fogo e vai se divertir. Mas essa Guerra do Fogo é só mais uma visão que nós temos sobre esse passado. E aí a gente tem uma outra visão que nos aparece muito forte sobre o passado, que é um conjunto de imagens que são construídas do passado fora do próprio passado. Vou dar um exemplo disso, que não tem nada a ver com pré-história, que é uma imagem do passado que nós temos chamada Tiradentes. Como é que vocês lembram de Tiradentes? A imagem de Tiradentes é quase a minha. É um indivíduo cabeludo, não é isso? Indivíduo cabeludo, com barba, com a forca no pescoço, e umas vestes e aquele olhar cristão, né? Cristianizado para cima, quando ele é colocado na forca e morto, né? Essa revolta que aconteceu em Minas Gerais foi uma das revoltas, muito diferente, por exemplo, da revolta que aconteceu aqui na Bahia, né? A revolta dos Búzios, né? Que concomitante, né, nesse período, né? Mas foi uma revolta muito mais branda a que aconteceu em Minas Gerais. Por exemplo, a revolta dos Búzios tinha como uma de suas pautas a abolição da escravidão, enquanto a revolta de Minas Gerais não tinha, né? Enfim, mas voltando à revolta de Minas Gerais, é construída uma imagem do Tiradentes. Essa imagem do Tiradentes foi feita naquele período? Não. Essa imagem do Tiradentes ela é construída lá no período da República, para mostrar no período da República que lá no seu passado histórico já havia uma conotação religiosa, política, atrelada agora ao período da República, 1889, e não ao período em que aconteceu a revolta lá com Tiradentes. Percebeu que as imagens são adulteradas para fazerem parte de uma ideia política futura, né, dos indivíduos em outro espaço-tempo, né?
Nós tivemos a mesma coisa com a ideia de pré-história. Pré-história surge, por exemplo, tem uma imagem que todo mundo conhece aqui da pré-história, né? A chamada marcha, a evolução da marcha. A marcha da evolução. Vocês já viram essa imagem? Que é um macaquinho, aí ele vira um macaco maiorzinho, ele depois fica de pé e depois vira um ser humano. Vocês já viram essa imagem? Todo mundo já viu essa imagem. Essa imagem tem camisa, fazem um monte de paródia com essas imagens, né? Tem várias imagens dessas que são usadas em camisas de cursos de diversas, né, instituições. Essa imagem que a gente tem da chamada Marcha da Evolução, ela é uma imagem de 1863. Na verdade, ela surge em 1863 no livro do Thomas Harris Huxley. E essa imagem, a imagem está acompanhada de um texto chamado Evidence to the Main Place in Nature, ou seja, as evidências do lugar do homem na natureza. A imagem não é sobre evolução. A imagem, primeiro, né, essa imagem que é construída, ela é para dizer que existem diferenças e proximidades entre alguns animais. E aí essa imagem é um monte de esqueletinho, de macacos, de primatas, até chegar no homem, no ser humano, né? Vocês perceberam que eu usei o homem aqui como genérico, né? E é usado sempre o homem como genérico nessas ciências, né? O homem das cavernas, o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal. E isso é óbvio, é fruto do século XIX, né? Em que o genérico é masculinizado, né? Não é um genérico isento de uma política de gênero, de uma política sobre os corpos. Mas voltemos à imagem. Tá lá os esqueletinhos, um do lado do outro. Essa marcha do progresso, ela depois vai virar uma ilustração num outro livro, em 1965, chamado Life, Nature and Liberty, de um autor chamado Clark Howell, em que esse autor vai dizer o seguinte: ele vai mostrar a evolução de acordo, ele está dizendo que ali é uma evolução, de acordo com as teorias de Charles Darwin, né? E aí esse livro, em 1965, vai dizer que pegou as análises de Charles Darwin, as análises do Huxley, né, nos seus evidências do homem, no lugar do homem na natureza, e aí está entregue para a nossa sociedade o que é evolução. A evolução é isso. Nós viemos do macaco. Essa frase, ela é um equívoco, ela é uma estupidez. E a gente vai entender por que essa frase é uma estupidez. Ora nenhuma, Darwin disse que viemos do macaco. Quem disse isso sobre Darwin foram seus opositores, né, criacionistas, que criaram um monte de caricatura e imagens dos estudos de Darwin para dizer, olha, tem um maluco dizendo que a gente veio do macaco, que uma hora um macaco pode ser um ser humano, né? Se a gente deixar um macaco estudando, uma hora com óculos e caneta na mão, uma hora ele vira um ser humano. Essa busca do passado, esse passado que nós estamos buscando com os estudos e não mais com a religião, ele passa por esse processo. Nós estamos passando por um processo em que os indivíduos já estão abandonando as narrativas mitológicas sobre o passado e abraçando uma narrativa científica sobre o passado, a partir de vestígios e análise desses vestígios. Para quem estuda aqui medicina chinesa, como o Anderson que está aparecendo e a esposa dele, esse passado humano, esses ossos do passado, esses vestígios do passado pré-históricos, eles eram na China, por exemplo, considerados ossos de dragões, né? Essas peças eram raspadas, fazia-se pó desses ossos, se colocava em pequenos frascos para que os indivíduos usassem na medicina chinesa, né? Esses ossos de dragões, na verdade, esses ossos de seres do nosso passado pré-histórico, né, na verdade não eram vistos como etapas desse processo evolutivo. Até então, o que se tinha no século XVI, no século XVII, e aí o século XVII vai começar a fraquejar e entra no XVIII, né, modificado, é que a nossa origem eram de corpos de barro, né? A gente tinha uma origem explicada pela religião e não pela ciência. E com a introdução da ciência dentro do conhecimento humano, nós precisávamos de método para entender esse passado. E aí nós temos toda uma estrada para se entender isso. Primeira importância nessa estrada, talvez para a gente, seja um autor chamado Linneu, que todo mundo conhece, né, de 1758, que ele vai estudar as tipologias dos animais e dizer quais animais são próximos de quais, e dividir cada um em sua devida categoria, répteis de um lado, peixes do outro, mamíferos de um lado, e dizer aonde esses animais estariam nessa grande organização da vida
através das suas proximidades ou afastamentos. Enquanto esses animais se aproximam em algumas características, eles são de tal categoria, quando eles se afastam em outras características, eles são de outra categoria. Todo mundo estudou isso na biologia, não vem com essa conversa mole de que não sabe do que eu estou falando, todo mundo sabe. Mas talvez a coisa mais importante que nós tenhamos de entender, quando a gente fala do passado humano, ela está atrelada a um discurso de raça, a um discurso racialista. Há um discurso racialista, principalmente no final na segunda metade do século XVIII, porque nós estamos passando por processos de comercialização e ocupação de territórios na terra dos outros. Os europeus estão invadindo a África, os europeus estão ocupando os espaços na Ásia. E quando eles encontram esses outros mundos, inclusive aqui nas Américas, né, esses europeus eles precisam explicar por que existem indivíduos tão diferentes deles. E se os animais se aproximam ou se afastam através de características, os seres humanos também vão se aproximar e se afastar a partir de características. O que eu estou dizendo é que uma ideologia de raça do século XIX, do século XVIII, do século XIX, ela vai ser a base, essa ideologia de raça vai ser a base de construir a ciência sobre a origem humana, né? E é óbvio que esses cientistas vão estar mergulhados em um mundo ideológico racialista. Então o que Linneu vai dizer lá em 1758? Ele vai dizer que temos seis raças humanas que são divididas a partir de critérios fenotípicos. Basta olhar os indivíduos e você consegue dividir eles através de categorias visuais, né? Preto, branco, índio. Você consegue dividir essas categorias apenas pelo fenótipo. Ou seja, esses teóricos estão partindo de pressupostos de que nossas diferenças físicas fazem as nossas essências diferenciadas. Então o que o Linneu vai nos dizer? Que existem essas seis raças e que elas podem ser divididas da seguinte categoria: americanos, asiáticos, europeus, africanos, feros e monstros. Então essas categorias que eu acabei de dividir, vida de Linneu, já nos dizem o que são esses seres humanos. E ainda vão mais. No período ainda vão dizer o seguinte: os americanos podem ser percebidos pelo seu comportamento. Eles são mais tenaz e pacientes. Enquanto os asiáticos, eles são cruéis, eles são soberbos, mesquinhos. Os europeus são inventivos. Os africanos, eles são astutos e negligentes. E aí teríamos a categoria feros, que seriam qualquer indivíduo em estado selvagem. Ele não tem civilização, ele não tem nenhuma organização, ele não tem rei, lei, né? Então esses seriam os feros. E teria os monstruosos, que seriam indivíduos que nem seres humanos já são direito. Percebeu que há um discurso muito mais racial do que científico na análise desses seres, né? Que nós estamos falando de aproximações e afastamentos dessa magnitude. O chamado Conde de Buffon, né, ele tem um outro nome que eu nunca lembro do nome dele. Em 1760 ele vai dizer o seguinte: todos nós, seres humanos, somos divididos pelas geografias. O negro é negro na África porque bate muito sol na África. O branco é branco porque tem o clima mais ameno, né? O asiático é asiático porque tem grandes paragens. Ele vai inventar. Ele vai partindo de um senso comum, que muita gente tem até hoje, esse senso comum, de que há uma origem única nossa e que nós fomos nos modificando. De qual livro? Eu me perdi agora de qual livro. Life Book of Early Man, que aparece os animaizinhos evoluindo. Se for esse, Vitor, me fale aí, que eu acho que é esse livro, né? Mas se não foi esse livro, depois você me diz qual foi. Se for o de Linneu, eu também não lembro agora do de Linneu. O Conde de Buffon, ele vai dizer que essas raças elas têm uma origem comum, uma mesma origem, né? Esse conceito a gente chama de monogenia, e que essas raças elas sofreriam degenerações da natureza. O que Buffon está nos dizendo? Que todos nós viemos de um mesmo ser, provavelmente branco, e que em um dado momento, porque nos afastamos geograficamente, nós sofremos degenerações por conta da natureza. O que ele vai dizer com isso? Que os pretos são uma degeneração da raça comum que nós tivemos, né? Curiosamente, eu já vi esse argumento vindo de teóricos
mais recentes, do inverso, né? De que teríamos uma raça comum, que seriam os negros, e que todas as outras raças, né, elas seriam degenerações. Vitor, esse das raças, o Linné, eu vou lhe dever o nome, eu não estou lembrando o nome do livro dele, né? Mas eu acho que é daquele que ele faz a divisão dos animais. O do Conde de Buffon são os artigos que ele lançou científico. Ele é citado depois por outro autor, né, o Johann Blumenberg. Eu vou ver o nome desses livros e eu lhe passo, se você quiser, os títulos desses. Mas tem estudos sobre raça que já fazem a tradução dessa turma, desses livros dessa galera, né? Ai meu Deus, acabei de falar o nome do homem, esqueci. Johann Blumenberg, ele vai dizer que, na verdade, essas raças que o Conde de Buffon, ele está falando que existem essas raças, o Johann, ele vai dizer o seguinte: não, tem essas raças, mas elas podem ser divididas apenas em 4, né? Que seriam caucasianos, né, africanos, asiáticos e americanos. Então essa divisão seria mais simples para Blumenberg, né, onde ele também veria essas raças diferentes, mas ele teria uma outra explicação, diferente do Conde de Buffon. Ele diria o seguinte: não, essas raças não são degenerações de uma raça comum. Não teve uma raça comum e se espalhou e virou as outras raças. Essas raças, na verdade, esses indivíduos, foram evoluções diferentes. O branco evoluiu de maneira diferente, que o preto evoluiu na África de maneira diferente, que o asiático de maneira diferente, que o americano de maneira diferente. Inclusive, aí vai falar o Blumenberg, inclusive essas várias origens, abre aspas, né, para a fala dele, a variedade etíope, ou seja, o africano, o negro, né, a variedade etíope era uma outra forma de vida, pela qual não estariam incluídos na frase igualdade entre os homens. Revolução Francesa, o discurso de igualdade entre os homens, de liberdade contra o processo de escravidão, e aí esse indivíduo vem dizer que essas raças são tão diferentes, elas tiveram origens diferentes, elas evoluíram em lugares diferentes, né? E por conta disso, preto, é isso que ele está dizendo, preto não pode ser humano. E aí eles não estariam no discurso francês de igualdade entre os homens. Percebeu a intenção política por detrás de todo esse processo, né, de construção do que nós chamamos de raça? Eu estou dizendo, na verdade, para vocês que até agora vocês devem estar se perguntando: poxa, mas você falou diversos autores, Blumenberg, Buffon, tem outros também, né, o Gustav Klein, com as teorias hegelianas dele, de evolução técnica, de evolução cultural antes da evolução física, Theodore Waitz, né, que cada raça teria um ritmo evolutivo diferente. O que eu estou dizendo a vocês é que esses cientistas estão muito mais atrelados à situação política e ideológica da realidade histórica deles do que dos estudos da ciência. Não que eles não estivessem fazendo ciência, eles estão fazendo ciência dentro do limite que eles têm de ciência, né? Mas essa ciência deles está muito mais atrelada a uma intenção, né, de construção de discursos. Eu quero que negro seja inferiorizado, então eu vou dizer que existem raças diferentes, que essas raças seguem uma hierarquia. É isso que eu vou dizer, né? É isso que eu vou construir, né? E ainda vou dar características para esses tipos humanos. Em 1859, todo mundo conhece um livro, aí Vitor, esse eu lembro o nome do livro, que é A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? Quando a gente pega a origem das espécies, 2 livros na verdade, A Origem das Espécies, que é de 1859, e tem um outro livro que é A Descendência do Homem, que ele especificamente vai falar sobre a evolução do ser humano. Esse A Descendência do Homem é depois, eu não lembro a data agora, mas depois, se alguém precisar exato a data, depois eu digo, mas eu não lembro agora. Mas é depois de 1859, acho que é 70, uma coisa assim. Esses 2 livros, A Origem das Espécies e A Descendência dos Homens, eles vão organizar de forma mais científica, os estudos sobre a evolução humana. Diferente do que o Buffon estava fazendo, do que o Klein estava fazendo, do que o Blumenberg estava fazendo. Esse livro vai dizer o seguinte: não, gente, calma lá, vamos devagar. Se os animais evoluíram a partir de transformações no seu corpo, o ser humano também evoluiu de transformações. Charles Darwin vai dizer que, em um dado passado, os primatas todos tinham um ancestral em comum. Percebeu que ele não disse que nós viemos do macaco? O que ele está dizendo é que nós temos um ancestral comum. Tanto o orangotango, o chimpanzé, o gorila e eu,
nós tivemos em algum lugar lá atrás um mesmo ancestral. E que a gente foi se modificando a partir das vivências ambientais, da própria seleção natural. Aí entra o conceito de seleção natural que está lá na origem das espécies. Né? E aí, é óbvio que quando Charles Darwin falou isso, deixou a comunidade enlouquecida. Né? Mas aí ele teve que se explicar, ele teve tudo mais. Mas Charles Darwin não é o grande inventor dessa teoria, não. Não que ele não possa ter pensado isso sozinho, não estou dizendo isso. Mas já existia na filosofia árabe, né, esse conhecimento. Um autor chamado Al-Jarriz, né, tem um nome dele muito mais complexo que eu não vou lembrar aqui, pelo amor de Deus, procurem depois. Mas esse autor chamado Al-Jarriz é o nome, é um apelido dele, que significa olho aberto, olho esbugalhado. Ele vai ter um livro chamado Kitab Hayavan, uma coisa assim, Kitab Hayavan, em que ele vai, que se chama o livro dos animais, em que ele vai dizer no século VIII, no século VIII, ele vai dizer que os animais têm uma origem comum e que pode se dividir os animais. Ele personaliza a espécie com Alexander Humboldt. Ah, sim, isso, né? Que ele já vem com o estudo. Porque, na verdade, quando a gente está falando, quando a gente fala dos indivíduos que lançam grande visibilidade e alguns conhecimentos históricos, científicos, às vezes eles partem, na verdade, de todo um conjunto de conhecimento, né? Não daquele conhecimento isolado. Mas voltando ao Al-Jarriz, Al-Jarriz no século VIII já tinha lançado um livro de conhecimento da filosofia árabe, chamado O Livro dos Animais. Eu acho que o nome é esse, O Livro dos Animais. Né? E que ele diria exatamente isso, de que a girafa tem um pescoço longo, porque à medida que as árvores na região de savana foram ficando cada vez mais escassas, ia sobreviver aquela que tivesse o pescoço maior e passar essa herança para o seu descendente. Pô, século VIII, irmão. Árabe falando isso. Lá na África, né? Inclusive. Não que o Charles Darwin esteja plagiando ninguém. Calma, gente, vamos devagar. Né? Ele teve outro processo para chegar ao mesmo conhecimento científico. Lá no século XIX. Né? Mas é importante a gente mostrar que até esse saber, se a gente sair da caverna, acontece de maneira diferente em sociedades diferentes. Né? Gente, eu vou deixar salva essa live, fique tranquilo. Né? Então, a fala de Charles Darwin deixou em polvoroso os indivíduos, inclusive aqueles que são contrários, né, ao que ele estava dizendo, que inclusive criaram a imagem, você está querendo dizer que nós viemos do macaco? Aí se criou a teoria de que o conceito de evolução é de que um macaco sendo colocado no jardim de infância com a caneta na mão e um papel, por um passar do tempo, né, obrigado, Jéssica Lopes, com o passar do tempo, ele vai se tornar um ser humano, tão inteligente quanto um ser humano. Né? Não foi isso que Charles Darwin disse, mas os criacionistas vão fazer uso disso. Outra coisa, gente, criacionismo é crença, evolucionismo é teoria. Evolucionismo não é verdade, porque a gente ainda tem que passar por um conjunto enorme de estudos, mas por enquanto tem nos validado boa parte dos nossos conhecimentos científicos sobre evolução física, evolução cultural e seja lá o que for, né? E criacionismo não compete com evolucionismo. Quem quer que criacionismo e evolucionismo briguem entre si são aqueles que têm por ideologia política a negação da ciência. Né? Não é quem acredita naquilo. Quem acredita naquilo acredita, não precisa conflituar com a ciência. A ciência vai dizer outra coisa, a pessoa pode inclusive ser religioso e científico. Dentro da ciência ele usa método, e na religião, para ele o que vai ser mais importante, não é que Adão e Eva foram tentados por um demônio, por uma serpente. Para quem é religioso, mais importante de saber do que data, ou que se veio de Adão e Eva, é saber que o que está sendo dito ali na narrativa de Adão e Eva não é sobre a origem, não é sobre verdade de origem, não é sobre de onde vem o ser humano. Não é isso que está sendo dito ali. Se fizer a leitura coerente da narrativa, o que está sendo dito ali é que havia um tempo em que as coisas eram boas e houve uma sedução dos indivíduos através de um processo imaginativo que fez com que eles abandonassem o paraíso. Sacou? Então, gente, criacionismo e evolucionismo não brigam, a não ser na cabeça de gente doida.
Então deixa essa briga pro lado de lá, vamos falar aqui de ciência, ciência método, né? E ciência não ocupa o espaço da religião, do qual a religião existe e serve para ser ocupada. A religião está muito mais próxima da filosofia do que de uma ciência evolutiva biológica física, né? Pelo amor de Deus, né? A biologia não veio para ocupar o lugar da ciência, né? Ou da religião. Então, uma das coisas que questionaram na época foi o seguinte: olha, se você está dizendo que nós viemos do macaco, e que se existe lá o macaco, e se existe aqui o ser humano, a gente precisa de um elemento no centro que ele vai ligar esses dois espaços. Esse seria o elo perdido. O elo de ligação que foi perdido. Todo mundo já viu essa expressão, né? O elo perdido, né? Então, nós não viemos dos macacos, nós somos macacos. Sacou? Nós somos grandes macacos, nós somos símios de grande e médio porte, aí dependendo da categoria de cada um, né? Nós não viemos do macaco, nós somos uma espécie de macaco, até porque o chimpanzé que está aqui agora na nossa existência, ele também evoluiu, ele não veio pronto lá desse passado, né? O gorila evoluiu, ele não veio pronto desse passado, né? Então nós já estamos vendo que essa construção do que é o passado humano, ela vai ter diversos elementos de grande importância, ela vai ter política envolvida, ela vai ter religião envolvida, conflito entre política e religião, que é na cabeça desse povo doido, né? Pois é, vamos à ciência. Então, esses conhecimentos, lembremos que o Hermann, que eu nunca lembro como é o Schaufenhauer, por aí, né? E o Johann Carl Fugger, eu também nunca lembro desse nome não, foram dois que trabalharam a ideia de pegar os estudos evolutivos e inserir num sentido de evolução das espécies, a ponto de dizer o seguinte: nós brancos somos a evolução, debaixo de nós ali tem os amarelos, os asiáticos, e são as concepções racialistas da realidade, viu? Lembrem-se que isso voltou no século XIX, fez grande importância no século XIX, a ponto dos indivíduos aqui no Brasil construir narrativas e leis e pensamentos científicos sobre isso, né? Basta lembrar a escola de Lombroso, basta lembrar os trabalhos de Nina Rodrigues. Com isso eu não estou dizendo também que a gente tem que abolir os estudos sobre Nina Rodrigues, porque Nina Rodrigues, inclusive, foi um dos poucos que, dentro daquele espaço de gabinete que os indivíduos só estavam estudando, sentado nas suas próprias salinhas confortáveis tomando vinho, ele foi um dos poucos que resolveu dizer: não, se a gente tem que estudar algumas populações, a gente tem que ir aonde elas estão, ouvir o que elas dizem, comer o que elas comem, né? Dançar o que elas tocam, né? Mas enfim, esse século XIX, ele vai ser muito pernicioso nos conhecimentos gerais totalitários, justamente porque eles precisam construir um sentido para a própria realidade social. Não é para a realidade do passado, não é os estudos do passado, né? O que ele está falando, na verdade, é de quanto que essa sociedade, olha o Lucas comentando aí, ó, que Monteiro Lobato era um entusiasta do pensamento eugênico, que era, para a época, um grande pensamento científico, né? Para alguns, na verdade, né? Porque o Charles Darwin, por exemplo, nunca disse nada disso. Ainda que ele possa ter traços racialistas nos estudos dele, ter traços de falácia biológica, né? Não foi essa intenção que foi construída nele. Então, o que nós estamos vendo, e aí vale a gente fazer uma análise, né, sobre o que nós conhecemos sobre esse passado, inclusive o que nós temos ainda de saberes sobre esse passado carregado desses preconceitos, né? Quantas vezes a gente chama de pré-história, quantas vezes a gente chama de homens das cavernas, quantas vezes a gente vai pensar a evolução humana como se fosse um progresso, né? Começando do macaquinho até chegar ao ser humano. Essa ideia de progresso, que está muito mais próxima de uma concepção mercantilista, capitalista, do que científica, né? A evolução, ela não é um progresso. Ela não é um progresso técnico. Nós não somos atualizações. Nós não somos atualizações dos indivíduos que vieram antes de nós. Nós não somos. Essa concepção de progresso, ela é técnica, né? Ela é uma concepção que não tem uma funcionalidade, né? E eu sabia que o nosso tempo aqui seria bastante curtinho, né? Jéssica já me avisou do tempo. Beijo, Jéssica, obrigado, né? Eu já sabia que talvez não desse tempo. E aí eu faço convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa fala, né?
e nós possamos continuar ela no próximo domingo, eu fazer umas cavernas antes de Platão, volume 2, né? E quem sabe até umas cavernas antes de Platão, volume 3. Mas antes de vocês irem embora, calma, não sai correndo não, né? Ainda temos um pouquinho de tempo. Antes de vocês irem embora, convém aqui entender que a minha fala, a minha explanação, além de ser uma maneira de compartilhar com vocês a bagagem que eu construí quando eu tive a disciplina de paleoantropologia nas mãos lá na UFBA, eu fico muito agradecido, né, aos professores que me deram essa oportunidade e desafio, né, o Marcelo Lima e a professora Lina Aras acabaram me dando esse desafio e eu fiquei muito feliz com ele, acabei me apaixonando por paleoantropologia, não à toa, junto com o Anderson que está aí, que aparece aí, eu fui até a Serra da Capivara, né? Já que eu era um professor de paleoantropologia, eu tinha que pelo menos saber o que são sítios arqueológicos, o que são vestígios ósseos, o que são vestígios de pintura rupestre, né? E acabei fazendo essa viagem. E eu estou compartilhando com vocês essa bagagem que eu construí, né? E fazendo uma análise crítica da nossa realidade, como a nossa realidade pensa em ocultar o passado, em ofuscar o passado. E aí a fala do nosso presidente, né, muito mais inteirado, muito mais interessado no progresso de mercado, né, no progresso capitalista dos empresários que apoiaram ele na candidatura e não das populações que vivem nesses lugares, né, ele vai fazer um discurso de apagamento dos estudos de paleoantropologia. Esse que eu estou começando com vocês nesse domingo, que eu espero continuar no próximo domingo, né, mas que nos sirva para a gente pensar o quanto que isso é uma agressão à nossa maneira de construir conhecimento. Então nós temos que repudiar falas como essa do presidente de chamar de cocô de índio. Eu vou dizer uma coisa, é através da análise de fósseis, de restos de fósseis, de fezes de seres humanos no passado, que a gente pode entender o que eles comiam, se eles passavam por processo de doença, quais vegetais ocupavam aquelas regiões. E é através dessas análises, todo mundo aqui que faz exame de fezes aqui, sem piada, sem brincadeira, o que está fazendo, na verdade, é procurar dentro dos vestígios ali que tem do seu organismo a sua doença, os seus problemas. Então, sinto muito, presidente, eu sei que o senhor não gosta muito de ler, de estudar, mas cocô de índio vale mais do que discurso fascista. Então está na hora do senhor estudar mais cocô de índio e falar menos discursos fascistas, né? Então, vejo vocês no próximo domingo, 19 horas de novo, e eu espero que tenham gostado. Quem tiver dúvida do que é que eu li, dos autores que eu li, o que eu tenho usado para fazer essa análise daqui, me pergunta em inbox, eu respondo tudo, né? Eu divido com vocês e sigamos, né? Para o domingo que vem a gente possa continuar com paleoantropologia nas cavernas antes de Platão. Fiquem no domingo que vem, que no domingo que vem eu vou falar de Neandertal, Cro-Magnon e diversas teorias que nós temos sobre esse passado, né? Principalmente teorias vinculadas à ideia do que nós fazíamos, né? Nós evoluímos mesmo em linha reta, nós vivemos essa passagem de um indivíduo para o outro. Quem são esses indivíduos, né, que nós fomos? Né? Nós fomos macacos tecnológicos antes de ser seres humanos. A tecnologia veio junto quando a gente ficou bípede. Então eu já estou fazendo assim um merchan, né, para que vocês domingo que vem estejam comigo de novo, né? Quando eu botar isso aqui no YouTube, espalha com a galera, vamos debater e pensar que nós temos uma grande herança histórica antiga aqui no Brasil, né? E que os governos, aí eu vou botar no plural mesmo, desculpe os governos anteriores, mas eu vou botar no plural, abandonaram, né? Principalmente porque há uma questão racial atrás desse abandono. E aí esse domingo que vem eu falo dessa questão racial. Beleza? Beijo, se divirtam, né? Ai meu Deus, como é que sai daqui? Agora aqui.